A primeira coisa é fazer um ajornamento do Brasil. Nós precisamos sair do século XX e definitivamente ingressarmos no século XXI. O Brasil não pode continuar com contradições, com discussões, debates, inclusive com acirramento, a ausência de diálogo na sociedade, como nós estamos assistindo, e muito menos chegarmos em 22, uma eleição crucial, exatamente para fazer essa atualização do Brasil, começar a pensar o futuro. Não podemos chegar em 22 com essa disjuntiva, ou populismo de esquerda de Lula, ou populismo fascista de Bolsonaro. Evidentemente, isso é continuarmos presos ao passado e sem perspectiva de ver o Brasil participando desse mundo globalizado com relevância, não como um pária, que hoje é o que nos caracteriza nessa infelicidade que nós estamos vivendo, de uma pandemia, é dupla, uma pandemia e, ao mesmo tempo, uma presidência de Jair Bolsonaro. Essa coisa tem que ver muito com a posição de cada um, né? Porque tem gente que acha que a política de Bolsonaro é boa, né? E que ruim são aqueles que fazem a política contra Bolsonaro, de oposição. Mas, de qualquer forma, no sentido mais geral, há, há uma política tradicional. Não é um problema de novo ou velho, porque se dá como se fosse algo geracional. E não é isso. As gerações passadas, evidentemente, não têm mais o futuro, a perspectiva de futuro. Mas, de qualquer forma, elas trazem e podem trazer experiências importantes para que a nova geração tenha uma continuidade e que expresse as necessidades do povo brasileiro. Mas a política tradicional, essa está perdendo, como está perdendo tudo que for tradicional, em função da ruptura que você está vivendo da nova sociedade digital, sociedade em rede. Isso coloca em xeque toda a política tradicional, as relações tradicionais. Nós estamos aqui, por exemplo, conversando, isso seria inimaginável na sociedade do passado, e isso é o futuro. Eu estou aqui de Brasília falando aí em Natal com vocês com a maior facilidade, com um mero toque num celular, que é um computador, e que cada vez mais vai representar essas novas relações desse mundo aí do futuro, mundo da inteligência artificial. Então, claro que a política também muda de endereço, ela não continua tal como estava. A imprensa mudou. Eu hoje, inclusive, estava vendo um artigo do Silvio Meira, em que ele coloca que você não pode ter uma comunicação com instrumentos do passado numa sociedade que está colocando em xeque toda a imprensa, o jornalismo, tudo com uma nova realidade. E, portanto, isso ocorre em todos os setores, e especialmente na política, que é aquela que conduz uma sociedade para o futuro. E no Brasil nós estamos com uma política que está conduzindo o Brasil para o passado, para um retrocesso, para discutir questões que, evidentemente, já não correspondem a esse mundo de hoje. Você ainda pensa, por exemplo, a oposição e de esquerda hegemonizada pelo PT é uma visão arcaica, anacrônica. Eles ainda imaginam que estão no capitalismo industrial, falando em proletariados, classe operária, quando isso começa a ter concretamente um futuro de desaparecimento, porque você hoje tem a robotização, a automação começando a ser em larga escala, e as pessoas tendo que enfrentar um desemprego estrutural nessa fase de transição, e as sociedades políticas não estão preparadas para isso, ao contrário, ficam imaginando que a educação tem que ser a mesma, que não tem que se preocupar com a profissionalização para trabalhos do futuro e não de trabalho do passado. Concluí apenas dizendo que essa atualização, chamemos assim, tem que enfrentar problemas que,
infelizmente, o Brasil, no século XXI, enfrenta e que são próprios do século XIX, resolvidos nos países mais desenvolvidos. Nós temos ainda uma população analfabeta do ponto de vista analógico, do ABC. Imagine na inteligência artificial nossa ignorância. E pior, por conta também da falta de infraestrutura, a desigualdade, a falta de saneamento, são problemas absurdos que o Brasil, com o potencial que tem, com a sua economia, ainda permaneça. Isso é algo que traz toda essa geração passada, todos esses governos, uma chaga impressionante de faltar com a sociedade brasileira. Não é só... É porque nós estamos caindo numa irrelevância. Nós estamos pensando, por exemplo, e esse governo Bolsonaro é um exemplo concreto, e ainda estamos numa economia de despreocupar com questões de sustentabilidade, pensar a Amazônia como tendo que escavar o que está no subsolo, desmatar, derrubar floresta, ou seja, é toda uma compreensão do século passado. E do início do século passado, não é nem do final do século XX, que já tinha uma mentalidade bem mais avançada. O Brasil precisa efetivamente começar a se preocupar em se integrar nas cadeias produtivas globais, entender que o mundo começa a não ter fronteiras, que temos que superar a ideia da soberania nacional como tínhamos no passado, por conta desse processo de integração que a cada dia é maior, evidentemente sem ter nenhuma capacidade de haver retrocesso, e tem pessoas que são contra esse processo. E interessante, você encontra da direita à esquerda, e que nos extremos se encontram ambos contra o processo de globalização, como se fosse possível você voltar no tempo, voltar na história. Isso, evidentemente, é uma demonstração de que o Brasil está num momento de atraso, até no seu pensamento, na sua cultura, tudo até piorado, sem dúvida alguma, pelo governo Bolsonaro, mas não como se fosse só responsabilidade sua, até porque isso vem de há muito tempo e, infelizmente, até mesmo com partidos que se diziam de esquerda, alguns com características sociais-democratas, que tinham alguma visão iluminista, mas que, do ponto de vista de gestação, de gerenciamento, foram um desastre, além de, em alguns momentos, faltarem até com a ética e com a moral. Nós estamos trabalhando para construir essa alternativa, e nós estamos querendo dizer que não é terceira, quem sabe é a primeira via. Até porque não se trata de uma, duas, três, se trata de espaços políticos e programas que digam como enfrentar os problemas nacionais, como enfrentar a desigualdade, como enfrentar problemas educacionais, a nossa saúde, bem encaminhada pelaquela primeira grande reforma sanitária que fizemos, ainda na década de 90, que é o SUS, a partir da Constituição de 88. Então, mas, de qualquer maneira, o que nós precisamos é discutir uma alternativa concreta para o que pensa o Lula, a sua base de sustentação, uma esquerda que está um pouco perdida, como se o Brasil vivesse os problemas do capitalismo industrial. Nós estamos já vivendo o problema dessa sociedade digital, sociedade em rede, e, ao mesmo tempo, esse obscurantismo, o anacronismo do neofascismo de Bolsonaro. Uma coisa tremendamente atrasada, até porque é anti-ciência, é obscurantista, e precisamos ter e construir essa alternativa contra esses dois populismos, chamemos assim, que os identifica bem, um à direita, fascista, um à esquerda, que pelo menos, do ponto de vista da questão democrática,
não é o risco tão grande quanto o risco que oferece o atual presidente, com a sua visão, inclusive golpista. Há uma escalada no Brasil golpista, não tenha nenhuma dúvida. E eu fiz uma colocação dizendo que nessa disjuntiva Bolsonaro-Lula, você tinha que levar em consideração, por exemplo, que do campo fazia parte alguns já pré-candidatos, Amoedo, à direita, até Ciro Gomes, à esquerda. Então, nesse campo, quem aí estivesse, aí você colocava Mandetta, Dória, Eduardo Leite entrou agora, o Tasso Gereissati, Luciano Huck entrou, parece que está saindo. Então, todos esses fazem parte desse campo democrático, que estamos chamando assim, para não dizer a direita e a esquerda, populistas, ambos. Então, cabe, é claro que cabe. E essa disputa é evidente que não está resolvida ainda dentro deste campo, e não está ainda também porque há muita ansiedade, não está ainda colocada porque nós estamos um pouco distante das eleições de 2022, embora esteja perto. Mas, olha, quantas coisas podem acontecer. Alguém pode imaginar um cenário diverso desse que está aí colocado. Quem sabe se Bolsonaro chega até 22 e se não chega antes o impeachment, por conta da sua desídia criminosa, até com que foi enfrentada a pandemia e, especialmente, a sua política anti-vacina, sabotando a vacina que iria ser produzida pelo Butantan, em consórcio com um laboratório chinês, por puro preconceito ideológico e por clara posição anti-ciência, ou uma ciência que imaginava que poderia combater a pandemia com a imunidade de rebanho, que tudo isso parece que está se configurando, e a CPI está caminhando para isso, para mostrar que essa imunidade do rebanho é a base de toda a política adotada pelo governo Bolsonaro. Nós tivemos aí, por exemplo, ontem, uma manifestação que causa alguma preocupação, é evidente, porque ainda vivemos em pandemia e, quem sabe, talvez até uma terceira onda, que é dramático, porque nós vimos o que aconteceu e está acontecendo ainda com essa segunda onda, que parece que pode até piorar. Se temos como imaginar, uma piora para a morte de mais de 2.000 brasileiros todos os dias. Mas eu acho que não tem por que imaginar que tem que ser agora. Quer um exemplo? Manifestações como essa, eu não sei se vão continuar, mas tudo indica que sim, até porque Bolsonaro tem provocado tanta indignação que você explodiu. Essa manifestação de ontem, toda e qualquer sentido de prudência, de precaução, preocupação com a pandemia, uma parcela expressiva da cidadania foi às ruas, mesmo com alguns riscos. Tomaram muita precaução, é verdade, mas teve riscos, e tem, é evidente. Mas isso vai continuar, a indignação continua. Então, e se você for discutir agora nisso, candidato A ou candidato B, você não está ajudando a que a oposição seja forte o suficiente para, quem sabe, decretar o impeachment de Bolsonaro. Então, que é uma política que o cidadania defende, o impeachment de Bolsonaro. Impeachment é constitucional, foi feito para isso, foi feito e foi muito bem aplicado contra Collor, muito bem aplicado contra Dilma, e será muito melhor aplicado se puder tirar Bolsonaro. E tira democrática e constitucionalmente. Quem ficar imaginando que a manifestação foi só de petistas ou do PSOL, evidentemente que não percebeu um certo pluralismo. Você tinha, ali não tinha apenas as bandeiras da CUT, dos movimentos sociais. Eles estavam em maior número, é evidente, mas você teve uma adesão de pessoas que não estão vinculadas a esses movimentos,
e que nem tem Lula como alternativa. Ali foi muito mais uma oposição a Bolsonaro, os pedidos na questão da vacina, muito mais indignação por conta do péssimo governo que nós temos, irresponsável, governo de Bolsonaro, do que uma proposta de um governo. E se essa coisa cresce, evidentemente vai crescer muito mais a oposição do que alguém ficar imaginando que vão conseguir se imaginar Lula como sendo a liderança maior de manifestações como essa. Ele vai fazer a manifestação dele, que pode ser grande, mas aí nós vamos dividir a luta que ainda é de oposição para ver se você, se não faz impeachment, que pelo menos corrija rumos, como acredito que já foram feitas algumas correções, inclusive por conta da CPI da Covid. Não tenha dúvida de que isso tem ajudado. A preocupação com as vacinas, o governo não tinha nenhuma. E agora está tendo por conta da pressão da sociedade, e ele até passou agora a falar em vacina. Aquele que disse que não tinha por que estar buscando isso, essa vacina chinesa, sabotagem clara, quem não se lembra? Não vai comprar a vacina de Dória, essa vacina chinesa, toda essa fantasia desse fascismo brasileiro tupiniquim. A história nossa, nós votamos a favor do Plano Real. Eu era, inclusive, no início da formulação do plano, líder do governo Itamar. Então, nós temos a nossa digital na luta contra a inflação, no momento bem sucedido, com Fernando Henrique, ministro da Fazenda, no governo Itamar Franco. E que é óbvio, quem é a favor da inflação é quem ganhava com ela. Setor financeiro, na época da correção monetária, criaram fortunas, inclusive, que quando do Plano Real se desmancharam. Então, nós temos essa clara preocupação, até porque isso é o mais perverso imposto que você impõe sobre os assalariados e os mais vulneráveis. Então, é uma luta que se vê com preocupação, um governo, por seus erros inclusive e principalmente do Paulo Guedes, na gestão da economia, provocando esse surto da carestia e que coloca, e já está colocando em alguns riscos, os fundamentos de uma economia não inflacionária. Nós estamos correndo o risco de voltarmos a ter essa aceleração inflacionária e depois uma dificuldade ainda maior, tal como já tivemos, de superá-la. O povo brasileiro tem uma memória não da inflação, até porque a maioria não é idoso como nós, que conviveu durante muito tempo com a inflação, a vida quase toda. A juventude não tem essa cultura, não está introjectada a questão do processo inflacionário. E a carestia está dando alguns sinais muito preocupantes de que pode começar a ter falta de controle e um processo inflacionário voltar à economia brasileira. E aí os setores econômicos têm essa memória, até porque não a geração, mas a instituição, indústria, comércio, ela tem uma memória muito forte da inflação e como se precaver contra ela. E aí vem esses aumentos que são formas de defesa contra a perda do poder aquisitivo da moeda. Isso é algo muito perigoso que nós estamos vivendo, perder aquilo que ganhamos com o Plano Real e que deu essa estabilidade, que pelo menos conseguiu diminuir o crescimento da miséria e da fome. Olha, o otimismo é realista, claro, nada de candidez, mas tem futuro e eu acredito que esse processo que nós estamos vivendo é um processo regenerador, é um processo de renovação, é um processo de quem começa a perceber que a gente precisa ter um outro futuro. E por isso precisamos construir.
e estamos nessa fase. Olha, com todos os riscos que ocorreram, é claro, preocupação, nós, inclusive, do Cidadania, não convocamos exatamente por isso, não se pode, né, convocar em momentos de pandemia, aglomeração, que mesmo com todos os cuidados, e houve esses cuidados, devemos saudar isso, essa preocupação, mas de qualquer maneira essa não foi algo que deva ser enaltecido, porque envolve risco. Mas de qualquer maneira é uma demonstração de que a indignação, de que a força, a capacidade de se envolver numa luta pelo futuro existe na sociedade brasileira, e isso é muito importante a gente ter em vista.